Obrigado, Renato, por você estar participando aqui no Canal 510. Um prazer grande e seja bem-vindo. Prazer é meu, Lenda. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra maravilhosa. Queria que você contasse para nós aqui como é que foi o início seu no futebol. Com 6 anos, eu iniciei minha carreira no salão. Joguei na ABB por um tempo, né? No salão, eu comecei a jogar campo. Que eu morava próximo do São Paulo, tinha alguns amigos que ia sempre fazer teste. E aí eu acabei fazendo teste no Morumbi, e aí eu acabei passando um teste, né? Passei no teste e fiquei um tempo com São Paulo, treinando São Paulo. Eu acabei saindo do São Paulo depois tive um pouquinho da minha base no Palmeiras também, né? Isso aí, quando aí foi tiro, mais ou menos. E depois eu, um pouquinho maior, já fui para 95, eu fui tentar no Santos, né? Era 1h30 de viagem, 2 horas de viagem. E assim, meu pai não tinha condição de me levar, porque meu pai trabalhava, e tinha um amigo em comum lá em Santos, ele buscava os peixes e levava os peixes para São Paulo. Você não ia junto com os peixes não, né? Pois é, eu ia, ainda bem que não tinha peixe, né? Não tinha peixe, mas eu ia junto com ele, né? Na caçamba, limpa, claro, mas o cheiro de peixe acabava ficando. Passando para a parte profissional, já... sei lá, em 96, 97, eu tive uma passagem também pelo Corinthians. Os 4 grandes, hein? Pois é, eu tive essas passagens assim, só que assim, infelizmente, eu estava vendo uma entrevista sua com o Michael, né, e eu lembrei muito do meu caso também, né, que eu era muito franzino, né, era muito magro e, na verdade, aparecia só o meu joelho, né, a canela não tinha coxa, era a mesma coisa. Nossa, mãe do céu. Né, como eles falam hoje, que eu era um jogador tardio, né, que eu acabei crescendo muito depois para poder ingressar com o time. Aí no final, no último momento, fui tomar banho, né, aquela coisa de vestiário, fui tomar banho, tomei banho, e aí apareceu um cara lá dizendo assim, ó, galera, é o seguinte, tem uma lista aqui dos dispensados que não precisa voltar mais. Eu nem ia olhar a lista, porque eu já estava no grupo, já estava achando que estava garantido. Aí, pô, sei lá, eu peguei a toalha, fui dar uma olhada na lista para ver que foi dispensado, eu olhei o meu nome. Caraca, Zico. Desespero, hein? E aí, fiquei 1 hora, 2 horas esperando, chorando na calçada, esperando até que saiu um diretor, e aí eu perguntei, né, o porquê que eu estava sendo dispensado. Aí o diretor olhou para mim e falou assim que eu era igual aos que tinha. E aí foi um baque total, né? Depois desse ano eu acabei desistindo, né? Acabei desanimando do futebol, até que surgiu uma oportunidade para profissionalmente jogar em Santa Catarina, no Marcílio Dias. Até a minha transferência para um time melhor, que estava com uma estrutura melhor, que era o Joinville. E de lá do Joinville eu acabei conhecendo o David também, que foi seu jogador lá no Fenerbahçe. E aí teve o campeonato catarinense, né? Acabei me destacando no campeonato catarinense. E nisso o David foi para o Santos, né? E aí chegou no final da temporada do catarinense, um empresário chegou e me falou que eu já estava vendido, que eu não ia jogar mais para o clube, que eu tinha que ser transferido para o União Barbarense. Eu não sabia, meu pai não sabia, ninguém sabia. Só o empresário que fez rolo com outro empresário que sabia. Teve um lado ruim, mas dali teve um lado bom de você também ficar nos grandes centros. Dali em diante você... Sim. Foi pro Guarani, né? Exatamente. Aí foi o que aconteceu, né? Eu disputei o campeonato União Barbarense, disputei o primeiro semestre. No segundo semestre eu me transferi para o Guarani, onde o teu filho é um apaixonado pelo clube, né? Sucesso no Guarani, veio o Timão e levou para você lá, e aí as coisas clarearam na sua vida. Pois é, aí já... Exatamente, aí foi tudo melhor, né? Cabeçada perfeita de Renato. Depois teve a minha transferência para o Flamengo, né? Que aí foi também o ápice da minha vida, a consagração maior. Porque no Corinthians, até então, o Corinthians tinha um elenco recheado de jogadores de qualidade, de jogadores de seleção brasileira, e a minha posição para disputar na época, né, era muito difícil. Que era um ídolo do Corinthians na época, era o Ricardinho. Disputar uma posição com ele por tudo que ele representou. Ainda mais ele que vinha de campeão mundial também, né? Exatamente. Antes então da gente entrar aí no Flamengo, eu pedi o Vegeta para mandar as perguntas aí, que já tenho certeza vai começar, pessoal, já queimar os... Vai ser um tiroteio já, né? No Flamengo. Nossa senhora, mas é muita pergunta, muita participação. Estamos com o maior artilheiro do Flamengo no século XX, que é você, patrão, e no século XXI, que é o Renato Atômico. Pegou, bateu firme! O Dudu, #14, @Dudu
JPA, pelo nosso Twitter, pergunta qual foi a melhor passagem do Renato pelo Flamengo, a primeira ou a segunda? E como é que é ser considerado ídolo num clube que tem o Zico e o Pet, grandes batedores de falta? Lembrando, patrão, que o Renato é o segundo maior artilheiro em faltas da história do Fla. Só tá atrás de você. Para alcançar ele é difícil, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Respondendo a pergunta do Dudu aí, a minha melhor passagem foi a primeira, né? Por quê? Eu cheguei no Flamengo desconhecido. E aí eu acabei chegando numa época que o Flamengo tinha problemas financeiros, o Flamengo tinha vindo de 2 derrotas, 2 títulos da Copa do Brasil, se eu não me engano. Nesse ano a gente acabou jogando um campeonato muito ruim, o Campeonato Brasileiro, né? O nosso time era um time muito jovem. Porém, passou esse ano de 2005, 2006, 2007 foi anos de glórias, né? Que o nosso time acabou se qualificando um pouco mais, entendendo um pouquinho mais a cobrança do torcedor, a cobrança da diretoria. E aí veio o título de 2006 e o título carioca de 2007. Campeão estadual de 2007. 2006 da Copa do Brasil. Explica Isso, 2006 a Copa do Brasil, exatamente. Foi em cima do nosso maior rival, né? Não é pouca coisa, não. Eu acho que não é pouca coisa, sabe por quê, Vegeta? Imagina você perde um título para um time rival do Rio de Janeiro, um título nacional. Seria muito ruim, né, para a história. Então a gente se focou e ganhamos esse título com, olha, sem sombra de dúvida, eu estava olhando aqui também os melhores gols que o Zico estava buscando, né, os melhores que ele achou na história do Flamengo. E aí passou o gol do Obina, né? A nossa audiência tá absurda. Obina e Luizão, né? Que bom. Obina e Luizão, mas o que entrou no canal foi do Obina. A bola vai sobrar pro chute. Mais pergunta aí, ó, que estamos ainda do Flamengo. É o CFRM81.cm. Ele é Caraca, de Portugal. Que nome, hein, velho? Que nome. E olha, para ler de primeira, assim, olha, vou querer agradecer aqui minha fonoaudióloga. Qual o gol preferido do Urubu Rei? Abraço de Portugal, rubro-negro de lá, SRN. Para mim, talvez não seja o mais bonito. Só que um gol que ficou marcado, e para o torcedor e para mim também, foi o gol contra o Defensor na Libertadores, em 2007. O segundo gol, né, que a gente começou a pressionar, a torcida começou a pressionar e acabou saindo um escanteio. Eu nem olhei, já vi que o Léo Moura estava chegando próximo. Eu acabei tocando para ele, né? E aí a marcação chegou um pouco próximo dele, ele tocou para mim, eu acabei fazendo um gol defensável pro goleiro. Mas isso aqui inflamou a torcida e inflamou nós dentro do campo também. E aí o jogo ele foi jogado de uma maneira pressionada o tempo todo em cima do adversário, a gente tentando fazer o gol. E o jogo acabou 2-0, né? Eu tinha fiz 2 gols nesse jogo. E mesmo com a não classificação, a torcida nos aplaudiu. E só para te completar essa história, Vegeta, nesse jogo, eu tava com 39 de febre esse jogo. E na hora do gol, que eu fiz o segundo gol, depois vocês podem dar uma olhada lá, analisar, eu saio comemorando, né? E eu grito tanto nesse gol, Vegeta e Zico, grito tanto nesse gol que aí eu desabo ali, dá uns 3 segundos de tontura no meu corpo ali, que eu fico meio tonto. E aí não sei quem me levanta, não sei se é o Clayton que me levanta, se é o Renato Augusto que me levanta. E eu falei, gente, peraí, eu tô tonto. Que eu perdi as forças na hora de comemorar o gol, né? E com o estado febril que eu tava na época. Então é um jogo realmente bem marcante pra mim. Mas o teu gol preferido, eu fico com aquele do Engenhão lá contra o Fluminense. Zico, vou te contar. A história desse gol, eu tava tão revoltado com o meu patrocinador, porque eu tava numa fase difícil de entrar os gols, né? A bola não tava entrando comigo e a cobrança ela tava vindo e eu tava ficando nervoso com aquilo, tava me incomodando. E na época, o meu patrocinador não tava dando a chuteira que eu precisava na época, porque eu tava precisando de uma chuteira para poder jogar, dar uma maciada nela para eu poder jogar, porque a minha chuteira já estava meio cansada, né, de tanto treinar e jogar com ela. E aí eles não me mandaram a chuteira. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei a tinta, né, do nosso falecido Babão, né, falecido Babão, nosso roupeiro. Eu pedi, ó, eles não querem me dar chuteira, pinta essa chuteira aí, pode pintar. Aí eu peguei nesse jogo, a gente tava, se não me engano, tava 2-2, né, e aí surgiu a falta. Zico, eu botou, acho que toda a força na minha vida naquela falta. A bola, na hora que o goleiro pensou, foi igual os gols que o Zico faz, né, normalmente. Que na hora que o goleiro ameaçou cair com os pés no chão, a bola já estava entrando. Vendou golaço! Você dali foi pro mundo árabe? Então, Zico, eu acabei me transferindo pros Emirados Árabes
em 2007, eu tinha uma proposta para ir para o Bordeaux e eu não fui para o Bordeaux, né, pelas clima do Bordeaux, pela a questão climática no país não me agradava e a questão do imposto de renda também não me agradava muito e eu acabei escolhendo os Emirados para ir. E aí minha passagem dos Emirados, ela foi o Al Nassr, né, o primeiro ano foi o Al Nassr, e depois eu acabei me transferindo para o time do Cerezo e eu fui fazer a temporada 2008, 2009, 2010. E aí você, como bem você disse, você voltou para o Flamengo, né? E você já falou muito aí que a tua passagem primeira teve mais resultado que a segunda e tal. Passou a ser chamado do Urubu Rei, né? Como é que pois é, Zico. Então, a questão da máscara ela foi em 2007, né? A questão da máscara ela foi em 2007. Que foi num jogo da final contra o Botafogo. Falar nisso, eu vou até pegar ela aqui para você dar uma olhada. Ela tá aqui, ó. Primeira mão. Tá aqui comigo. A minha parceira tá aqui. Me surgiu a ideia, eu estava pesquisando algumas coisas do Flamengo, estava olhando, né, algumas coisas e vendo a história do clube, né, que um diretor que você conhece muito bem, Isaías Tinoco, claro. ele falava pra gente assim, antes de ser jogador, antes de pisar no clube, você primeiramente procure saber da história do clube, procure saber o que o clube foi, o que o clube é, né? E aí eu começava sempre, quando eu não tinha nada para fazer na concentração, além de jogar videogame, ficar deitado, então eu acabava ficando pesquisando algumas coisas. E aí foi uma pesquisa minha rápida do mascote do Flamengo, né? E aí me surgiu uma coisa muito rápida que eu falei para minha esposa, liguei para minha esposa e falei para ela assim, ó, amor, faz o seguinte, pega uma máscara que tem em casa, pinta a máscara e traz aqui para mim. Ela pegou e falou assim, para que você quer isso? Falei, não importa. Traz a máscara aqui na concentração, mas traz ela escondida para ninguém saber. Isso era a véspera do jogo da final. Aí o que ela pegou e fez? Ela pegou e pintou a máscara de preto, né? Pintou todo dia, que ela era branca, né? Ela pintou de preto e aí pintou o bico. Aí eu peguei a máscara, Zico, e fui pro Maracanã. Peguei a máscara, botei a máscara, cheguei a máscara na sacola, botei aqui assim, ó, no short, assim, no calção aqui assim, e fui com a máscara para a concentração, pro vestiário. Chegando no vestiário, falei, como que eu vou me trocar com essa máscara, né? Peguei a roupa, fui para dentro do banheiro e botei a máscara e coloquei a máscara do lado do calção e fui fazer o aquecimento. Só que aí a gente não esperava que o resultado ia ser ruim no começo. Tomamos 2 gols logo, eu sei que Zico, eu falei, o que eu vou fazer com essa máscara, gente? Não posso fazer nada, vai ficar guardada, ainda bem que ninguém viu, né? Que eu não vou pagar esse mico, né? Ninguém viu a máscara, então tá bom. Só que aí surgiu uma jogadinha do nada lá no meio campo, que eu toquei pro Souza, o Souza tocou para mim, eu acabei sofrendo pênalti, fui bater o pênalti e fiz o gol de pênalti. Partiu, Renato bateu! Nisso que eu bati e fiz o gol de pênalti, a torcida, como você sabe muito bem, ela inflamou. Da maneira que ela inflamou, eu acabei inflamando mais dentro do campo. E aí eu peguei a máscara e tirei do calção e coloquei. E aí eu fiz o gesto, né, do mascote do Flamengo, de urubu, e saí batendo asa. E aí foi criada essa história da máscara, aí acabou virando um Urubu Rei, aí acabou virando um símbolo para mim, que aí eu comecei a jogar com a máscara todo jogo. E nesse jogo acabou a gente empatando o jogo. E acabamos ganhando o título carioca nesse campeonato. 2007. Aí, 2007. Aí ficou marcado, né? Mas antes de a gente falar, por último, que seria no Flamengo de hoje, eu queria que você falasse tanto de você ter conseguido realizar o teu sonho de criança, né? Que daí para o Flamengo você foi lá para o Santos, time do teu coração, do teu pai, da tua família. Eu te contei 1/3 do que eu passei, né? Tem muita coisa que eu passei. É claro que todos os jogadores passaram, todo mundo passa uma dificuldade imensa, né? Isso não tem como evitar, não. E para ser jogador de futebol, exatamente tem que ser isso. Tem que ser mais ou menos como se fosse um exército, né? Para ter toda aquela passagem, aquele sofrimento, para poder chegar a ser um guerrilheiro ou a ser uma pessoa do exército, tem que passar por várias baterias. Eu acho que tudo que eu sonhei no meu início de carreira, que era eu iniciar minha carreira no Santos, Deus, a gente sabe que Deus faz tudo certo. O Deus não me deu aquilo naquele momento, talvez porque eu não estava preparado, mas me deu no final de carreira, né? Encerrar minha carreira no clube que eu mais desejei a iniciar minha carreira, que era o Santos. Gol! Para mim foi uma felicidade muito grande, que os 2 sonhos que eu tive de infância, Zico, eu realizei, né? Um, que foi em 94, que eu estava pintando a calçada, né? Como todo brasileiro pinta a calçada, estava pintando juntamente com meus amigos, e meu amigo
falou assim, ó, um dia você vai chegar lá também. E aí eu mentalizei aquilo ali e sempre sonhei. E aí eu acabei chegando no final da minha carreira, por mais que não tenha recebido antes isso, né? Mas no final da carreira eu acabei sendo premiado com uma convocação, sendo campeão juntamente com a seleção. Acabou! Brasil! Com o Mano Menezes, né? Exatamente, exatamente. Eu vou até mostrar aqui para você, que é uma coisa que eu tenho. O Isaías Tinoco me deu Você deve estar cansado disso, mas foi uma vez só, né? Você deve estar cansado de receber fax de convocação. Não dá para ler, mas eu enquadrei a única passagem, a única oportunidade que eu tive na seleção. Guardei as camisas e guardei o fax que eu recebi da convocação. Então, nessa época não era fax, não. Nessa época era pela imprensa mesmo. O pessoal ia lá. A imprensa dava nota já, né? Tem que ficar escutando rádio. E aí, para mim, são duas coisas que eu almejei e que eu realmente conquistei, né? Então, tudo aquilo que eu consegui foi justamente porque eu batalhei muito, que eu sofri muito, que eu persisti muito para conseguir. E as pessoas que estão assistindo aí, que estão em início de carreira, pode ter certeza que se buscar da maneira certa, fazer as coisas da maneira certa, com certeza chega lá também. Você tem hoje no Flamengo um jogador com um pouco das suas características, só que com menos potência no chute do que você, né? Que é o Gerson ali na mesma posição, que se adaptou bem, né? Você acha que eu tô... Não, pelo contrário, eu acho que assim... Só que eu acho que ele é muito mais elegante que eu jogando, né? Ele é de uma elegância tremenda jogando assim. Ele joga com a cabeça erguida também. É um jogador que talvez eu não estou lá, mas assim, eu vibrava muito, né? Eu tinha uma vibração muito forte no campo, conversava o tempo todo no campo, orientava o tempo todo. E assim, as pessoas, desde quando ele chegou no Flamengo, as pessoas me comparam muito a ele, né? E eu acho legal essa comparação. Eu acho que ele é um jogador que tem essas características mesma que eu, né? Que é jogar de segundo volante e ter essa chegada boa na frente. Gerson! Só que assim, o que eu tenho de bom, ele tem talvez tem coisas que ele tem muito melhor do que eu. Que às vezes talvez a leveza, né? De se locomover para um lado e para o outro. Ele talvez tenha a questão da movimentação pela facilidade dele ter jogado mais nos cantos também no início da carreira e tal, e você jogou sempre muito centralizado, né? É exatamente o que eu ia falar, que ele tem essa facilidade de jogar mais pelos lados, né? Já sabe os caminhos certos, porque quando você começa a jogar pelos lados, você acaba criando algumas estratégias para você se cansar menos ou fazer uma melhor jogada. Bateu pro gol! Para encerrar agora esse papo maravilhoso, essa tua história, que legal, a gente está muito feliz, tá? Você falasse um pouco desse Flamengo de hoje, né? Que está encantando todo mundo aí, conquistando tudo. O Flamengo de hoje são jogadores que talvez não tenha não todos os jogadores têm aquele espírito que a gente tinha na época, né? De vibração, de torcida, de gritar, de brigar. Mas são jogadores qualificados, jogadores que têm a qualidade muito grande, que têm uma aceleração de jogo, uma dinâmica muito boa no futebol hoje. Né? O Flamengo hoje proporciona isso. Com a estrutura que o Flamengo tem hoje, você sabe muito bem que a época que você jogou, a época que eu joguei, a situação do Flamengo, era muito difícil ter talvez uma qualificação que tem hoje. Essa esperança de ganhar título que hoje o Flamengo tem, de chegar em todos os campeonatos, o Flamengo não tinha lá atrás, porque a estrutura não era a melhor possível. A vida financeira do clube ela melhorou muito. Então hoje o Flamengo tem condições de contratar quem ele quiser, a hora que quiser, quantos quiser. Eu acredito que esse Flamengo de hoje vai ganhar muito, vai colher muitos frutos mais ainda. Por quê? São jogadores que têm um entrosamento muito bom, né? Vive um momento muito bom. Eu acho que é um momento que você viveu lá atrás, em 81, 82, que teve uma sequência muito grande, que eu vi no canal, que depois que vocês tomaram muita porrada, que vocês conseguiram, a partir daquele momento que vocês ganharam o título com o gol do Rondinelli, o toque de cabeça! A partir daquele momento que vocês começaram a deslanchar. Então, assim, o Flamengo passou muita dificuldade nos anos anteriores, batendo na trave de campeonato brasileiro, batendo na trave de campeonato da Libertadores, batendo na trave de Copa do Brasil, enfim, de vários campeonatos,
com vários times bons, mas estava batendo na trave. Hoje ela bate na trave e entra, né? Hoje Zico, aquela coisa que antigamente batia na trave e saía, batia na trave e era gol contra. Pô, eu lembro na época, pô, a gente fazia tudo certo em 2005. Pô, o Júnior Baiano com maior vontade de tirar a bola, assim, a bola batia no lugar, batia na canela e entrava o gol nosso direto. Não dava resultado, não tinha como. Agora, hoje não, a bola bate na trave, bate na cabeça do cara, a bola entra. Renato, mas muito obrigado mesmo. Foi ótimo esse papo. Né? Queria aproveitar aí para agradecer nossos patrocinadores, principalmente a Sim Saúde, né? Nosso parceiro de tantos anos. Agradecer a todos eles. Trouxemos mais uma fera aí da história do nosso futebol, nosso famoso Urubu Rei, grande Renato Abreu. E né, que é isso que a gente faz, a gente sempre procurando trazer gente para contar a sua verdadeira história e servir sempre de exemplo para essa nova geração. Obrigado, Renato. Zico, obrigado mais pela oportunidade. Lenda, agradeço o carinho, agradeço por você estar falando comigo e pode ter certeza que você está no meu coração aqui. Galera do canal Zico 10, vou te dar 5 dicas para combater o coronavírus. Lave as mãos frequentemente, a higiene é altamente importante. Use o cotovelo para cobrir a tosse. Use máscara e não toque o rosto. Mantenha uma distância segura entre as pessoas e, se possível, não saia de casa. Essas são as recomendações dos órgãos de saúde. Vamos vencer esse desafio. O canal Zico 10 e o grupo Assim Saúde estão juntos com vocês nessa.